Tânia para 24 de Kislev, finalmente vamos começar o primeiro capítulo do Tânia com algumas perguntas, muito interessante, muito transformador, seja com muito sucesso. Sefer Sheberonim, Perek Aleph, Likutei Amarim, vamos lá. Tânia, Bessof Peregim de Nidá, estudamos no final do terceiro capítulo do Tratado de Nidá, mas Beim, Otô, fazem jurar ele, a pessoa antes de nascer, seja tzadik e não seja rachá. E mais uma coisa, mesmo se todo mundo te falar que você é tzadik, esteja perante seus olhos como um rachá. Isso tudo acontece antes da pessoa nascer. Pergunta do Morazaki, algumas perguntas. Está escrito no Pirkei Avot que você não pode olhar a si mesmo como um rachá. Como é que aqui ele obriga a pessoa a olhar a si mesmo como um rachá? E também não só porque está escrito no Pirkei Avot. Pela lógica, a gente tem uma questão muito forte. Se a pessoa olha para si como um rachá, como uma pessoa ruim, ele vai ficar triste, ele vai ficar com o coração ruim, não vai servir a Deus com alegria. E se ele não ficar triste por isso que ele não é tzadik, ele é rachá, então ele pode chegar até a chegar a kalut, chegar a um ponto de não se importar, eu sou ruim mesmo, então deixa pra lá. Ou ele vai ficar muito chateado com isso, que ele é um rachá, e vai ficar triste. A gente sabe que servir a Deus com alegria é um princípio muito importante. Na verdade, nesse trecho aqui que foi citado, tem outras perguntas também da redundância, seja tzadik e não seja rachá. E mesmo se o mundo inteiro te fala para ser tzadik, você tem que estar para os seus olhos como um rachá. Lá na frente o Tânia ainda vai usar bastante essas frases. Vamos lá. Para entender isso, precisamos entender que não existe só simplesmente tzadik e rachá, uma pessoa boa, uma pessoa ruim, como a gente está acostumado a falar. Na Guemará a gente vê 5 divisões. Tzadik, que é bom para ele, literalmente quer dizer que fisicamente está tudo bom. Tzadik, veralô, pessoa que está fazendo as coisas certas, mas financeiramente, fisicamente não está muito legal. Rachá, vetov, lo rachá, que está dando tudo certo para ele. Rachá, e está mal para ele. E o Benoni, por enquanto vamos traduzir como intermediário, mas já vamos ver que não é tão simples. E a Guemará explica, tzadik, vetov, lo, tzadik, que é bom para ele, é o tzadik completo. A explicação literal é como ele é completo, ele não tem por que receber castigo, então até nesse mundo físico está tudo certo. Tzadik veralô, tzadik shinogamuri. O tzadik que é mal para ele, o tzadik que está acontecendo coisas ruins para ele, é porque ele não é completo, ele tem ainda alguma coisinha para acertar aqui, para lá em cima, ele não tem mais nada para acertar. Literalmente é isso. Mas o Zohar, Raya Mehem, na Parashat Mishpatim, eles explicam o que quer dizer veralô, que o mal para ele é que o mal que ele tem dentro dele está subjugado para o bom, é dele. Ele está dominando o mal não tem mais como exercer sua função dentro dele. Na Guemará, em outro lugar está escrito que Tzadekim, o Yetzer Tov Shoftan, o Yetzer Tov que julga, o Yetzer Tov que dá a opinião dele no Tzadekim. Rechaim, o Yetzer Hará, o instinto mal que julga, que dá opinião. E Beinonim, os intermediários, esses julgam, esse, o Yetzer Tov e o Yetzer Hará, o instinto bom e o instinto mal. Palavras da Guemará. E aí vem Raba com uma frase muito surpreendente. Falou, Raba, vocês querem saber o que é um Beinonim, um intermediário? Como eu é um Benoni. Só que Raba era o mestre da geração, o líder, o grande. Abai, que era aluno próximo dele, falou, Lo shavik mar haile robriá. Meu mestre, o senhor não está deixando vida para toda criatura. Por quê? Se Raba, que é o tzadik da geração, é só um Benoni, a gente não tem nenhum tzadik da geração. A gente sabe que para ter vida precisa de um tzadik da geração. Isso é uma coisa explícita em vários lugares. Outra explicação, porque ele fala que não deixou vida para toda criatura, porque se você que é o tzadik, é Benoni, é intermediário, então nós com certeza somos Rechaim. É a vida de um Rechaim, de um rachá, não é vida, não é chamado de vida. Então, para entender essa história, o que está acontecendo aqui, que Raba acha que ele é um Benoni, e Abai acha isso absurdo, para entender isso tudo muito bem, o que é um tzadik, o que é um Benoni, entender isso tudo melhor, e também entender o que Yov falou, Deus, você criou tzadikim, você criou Rechaim, como pode ser? A gente sabe que tzadik verachá lo kamar. Quando o anjo pega a criança que vai nascer, a criança que está sendo concebida, e ela chega para Deus e pergunta, isso aqui vai ser sábio ou tolo, vai ser rico ou pobre, e outras perguntas, mas ele não pergunta se vai ser tzadik ou rachá lo kamar, não foi falado se ele vai ser tzadik ou rachá. Isso é a pessoa que decide. Como é que Yov se vira para Deus e fala, você criou tzadikim, você criou Rechaim? Deus criou o potencial, a gente decide se vai ser tzadik ou rachá. Também para entender o que é o Benoni, tá muito estranho a gente falar que Benoni é um intermediário, por quê? Diz o Morazaki, com certeza não é metade mitzvot, metade averot, metade méritos, metade pecados. Por quê? Se fosse assim, como é que Raba, o grande mestre, ia errar na sua autoavaliação, falar que ele é Benoni? Ah, mas por humildade, mesmo humildade, não quer dizer que a pessoa não é realista. A humildade tem que ser algo proporcional. Então o Raba achar que ele é Benoni, se Benoni é uma pessoa que tem metade de pecados, nem com humildade ele pode chegar a essa conclusão de que ele fez metade de pecados. A gente sabe a grandeza de Raba, que ele não parava de estudar em nenhum momento. O próprio anjo da morte não conseguia matar ele, não conseguia dominar. Teve que fazer uma artimanha para conseguir matar ele. Como pode ser que ele ia errar em metade de pecados? Razo Shalom falar assim. Então, só pela declaração de Raba, que ele acha talvez que ele é Benoni, já não pode ser uma pessoa que tem metade de pecados. E também pelos textos a gente vê isso. Porque
quê? Te vê na Guemará que a pessoa que faz um pecado é chamado de irachá, um rachá completo. Obviamente que se ele fizer tchuvá, já é um tzadik completo no sentido mais simples da palavra, não no sentido mais profundo do tzadik. Mesmo uma pessoa que transgride uma proibição leve dos sábios, chamado de irachá, a gente vê na Guemará, até uma pessoa que ela podia advertir alguém, não advertiu, quer dizer, ela nem pecou, né? Ou até que ela não advertiu alguém numa proibição dos sábios, também é chamado de irachá. Então, muito mais se a pessoa transgredir uma mitzvah ativa da Torá que ela podia fazer, como por exemplo, estudar a Torá, e ela não estuda, isso já é chamado de irachá. Como está escrito que a pessoa ela desrespeitou o dito de Deus, que ela está usando o seu tempo para outra coisa, não está estudando Torá, ricareta, fala palavras sérias. Então, com certeza é muito mais irachá do que a pessoa que transgride um dito, uma proibição dos sábios. Então, você chega à conclusão que um Benoni é uma pessoa que ela ocupa todo o seu tempo para a Torá, para as mitzvot, ele nem tem o pecado de bitul Torá, de parar de estudar Torá. E por isso que Rabba errou na sua autoavaliação, achando que ele é Benoni. Ele errou, porque ele era o tzadik, na verdade. Mas na sua autoavaliação, ele achou que ele era o Benoni. Então, para você entender melhor, qual é a diferença então entre o tzadik e o Benoni? Aqui tem uma observação, uma HA, no Zohar Hel Gimel, lá tem uma pergunta de Rav Hamnuna Pelial, lá parece realmente que está falando que aquele pessoa que tem menos pecados é o tzadik veralô, é o tzadik que é mal para ele. Então, parece que a maioria mitzvot e minoria pecados, parece que está seguindo essa conta de metade, intermediário, maioria é tzadik, por aí vai. Mas a gente vê que pela resposta de Eliyahu Navi, a explicação de tzadik veralô, tzadik que é mal para ele, é como a gente falou antes, tzadik que domina o mal, que o mal dele não consegue exercer função dentro dele. E não como na pergunta que Rav Hamnuna achou, que era uma pessoa que tinha minoria de pecados e maioria de mitzvot. Mas como pode ser que Rav Hamnuna, se a gente sabe que a gente acabou de trazer frases de Guimará, etc., que um pecado já é chamado de irachá, shivim panim la Torá, diz o Morzaken, tem várias maneiras de olhar. Então Rav Hamnuna tentou olhar de uma maneira que ia explicar o tzadik, veralô, o tzadik é mal para ele, com minoria pecados. Mas o próprio Eliyahu Navi respondeu para ele que isso não é possível, e sim que está se tratando que ele domina o mal. Então a gente viu aqui uma revelação muito grande do que é um tzadik, do que é um benoni, dá para você entender qual a diferença entre um e outro, mas de cara o Tânia começa falando que não é só o ato externo. A gente não vai calcular uma pessoa só pelo que ela faz, mais mitzvot ou menos mitzvot. A gente vai descobrir no Tânia, na continuação, que depende do que a gente tem dentro, depende da nossa vontade, se a gente tem etc. tov, etc. instinto mal, instinto bom funcionando, como é que está dentro, isso que vai causar o nome de tzadik, ou benoni, ou rachá.